Olá, alunos do curso de Licenciatura em Química EAD. Sejam muito bem-vindos a mais uma web aula do curso de Química Analítica 2. Na aula passada, nós introduzimos o curso e iniciamos falando um pouquinho sobre a química analítica, mais precisamente sobre a química analítica quantitativa. Na aula de hoje, nós iniciaremos o módulo 2, falando um pouquinho de erro e tratamentos de dados analíticos. No entanto, nós vamos inicialmente fazer um pequeno retrospecto da última aula. Nessa última aula, nós definimos a química analítica e para isso nós fizemos um pequeno brainstorm com algumas palavras-chave da química analítica. Nós fizemos um paralelo entre a química analítica qualitativa, que foi objeto de estudo da última disciplina, e da química analítica quantitativa, destacando aqui como imagem uma sequência de tubos de ensaio que representa uma marcha analítica típica da química analítica qualitativa e, no segundo momento, uma bureta durante uma titulação que representa a quantificação ou a química analítica quantitativa. Nós também falamos um pouquinho sobre as etapas da análise química, destacando a etapa de amostragem, que é uma das primeiras etapas e de fundamental importância para o desenvolvimento de uma metodologia eletroanalítica, etapa de tratamento de amostra, etapa de tratamento de dados analíticos e de resultados. Nós também falamos um pouquinho sobre os tipos de análise química completa, parcial, análise de traços, entre outros. E por fim, falando dos métodos analíticos quantitativos, destacando a gravimetria e a volumetria que serão estudadas a esmo aqui nesse curso. Pois bem, na aula de hoje nós começaremos um novo módulo falando um pouquinho sobre erro e tratamento de dados analíticos. Mas antes, eu convido vocês a observarem essa ilustração. Essa ilustração é uma ilustração típica de uma titulação, onde a gente tem um analista realizando uma titulação com um Erlenmeyer e uma bureta, tá ok? E no primeiro momento, eu tenho esse analista fazendo a leitura do meu sinal analítico, aqui representado na bureta em função do volume, só que esse analista está com as suas linhas dos olhos acima do menisco, que é o ponto onde essa parábola de volume tangencia a minha bureta. No segundo momento, esse analista vai estar abaixo do menisco. E com isso vocês percebem que no momento que o analista observa a medida acima do menisco, eu tenho um volume de 12,58 ml e no segundo momento um volume de 12,67 ml. Se esse analista, por outro lado, observar essa medida na mesma altura da linha dos olhos, ele vai observar um valor de 12,62 ml. O que eu quero demonstrar para vocês é que, dependendo da posição que o analista observa o volume consumido na titulação, nós podemos ter um resultado experimental. Isso porque a química analítica quantitativa é uma química prática, então ela depende de resultados experimentais. E o que eu estou demonstrando para vocês aqui nada mais é do que um fenômeno físico conhecido como paralaxe, tá ok? Essa paralaxe está mais presente no dia a dia do que vocês imaginam. Se vocês imaginarem uma situação de futebol, geralmente o bandeirinha ele deve estar na linha do jogador para que ele não possa marcar o impedimento de forma incorreta. Se ele estiver mais adiantado ou menos adiantado do que o jogador, provavelmente ele não vai conseguir fazer uma marcação correta. Isso também se deve ao fenômeno de paralaxe. Ou seja, o analista que está observando o volume acima do menisco tem um erro na medida em relação ao valor esperado de menos 0,04 ml. Por outro lado, se ele estiver abaixo da linha de volume, ele vai ter um erro em relação ao valor esperado de mais 0,05 ml. E tudo isso compõe o que nós conhecemos como erros experimentais de medidas. É importante destacar que o nível de confiança dos meus resultados deve ser o maior possível, porque esse nível de confiança está diretamente relacionado à acurácia e precisão da minha medida. E tanto essa acurácia como essa precisão de medida são fundamentais para que eu possa, por exemplo, determinar
Qual dentre esses dois métodos é o mais preciso? Se eu for fazer uma medida, por exemplo, de chumbo em água de coco, eu devo fazer ela por volumetria ou usando um ICP, que é um equipamento mais sofisticado? Qual é o mais preciso? Qual é o mais que tem um valor mais correto? Todas essas respostas vão ser obtidas a partir da análise estatística dos resultados e dos tratamentos dos erros analíticos. É importante inicialmente nós frisarmos que os erros analíticos não podem ser eliminados por inteiro. Eles sempre vão estar presentes nas nossas medidas. O que nós podemos fazer é apenas manter essas incertezas em níveis baixos e toleráveis. Isso para que a gente aumente a confiabilidade da nossa metodologia. O nível de aceitação desses resultados dependerá, portanto, de um tratamento estatístico. No entanto, a etapa preliminar a qualquer tratamento estatístico envolve o tratamento dos dados experimentais, dimensionando-os de forma correta. E para isso, na aula de hoje, nós trabalharemos mais especificamente com os chamados algarismos significativos. Um algarismo nada mais é do que qualquer um dos 10 primeiros números cardinais, incluindo o zero. Já um algarismo significativo, ele se refere aos dígitos de 0 a 9 que representam um resultado experimental, de modo que apenas o último algarismo seja duvidoso. Ou seja, o número de algarismos significativos de um resultado experimental expressa diretamente a precisão de uma medida. De forma mais precisa, podemos então dizer que o número de algarismos significativos de uma medida é o número mínimo de algarismos necessário para escrever um determinado valor em notação científica sem perder a exatidão da medida. Mas caso vocês não lembrem do que vem a ser notação científica, eu tenho aqui uma pequena revisão. Se pegarmos o número 650.000 e tentarmos colocar ele em notação científica, nós devemos então pegar a nossa vírgula e caminhar com ela até para a esquerda por 1, 2, 3, 4, 5 casas, chegando ao número 6,5 vezes 10 à quinta. Isso é tornar o número 650.000 em notação científica. Ou seja, transformando o número em notação científica, nós conseguimos determinar com precisão o número de algarismos significativos, uma vez que ele corresponde ao número mínimo de algarismos necessários para a gente chegar à notação científica. Como exemplo aqui, nós temos que o número 267,3 gramas pode ser reescrito em notação científica como sendo 2,673 vezes 10 à segunda, uma vez que a vírgula caminhou 2 vezes para a minha direita. Para a minha esquerda, perdão. Portanto, ele contém 4 algarismos significativos. Por outro lado, se essa vírgula deve caminhar para a esquerda, eu tenho então que o número 0,011 ml passa a ser 1,1 vezes 10 a menos 2 ml. Portanto, o número 0,011 ml tem apenas 2 algarismos significativos, uma vez que ele, expresso em notação científica, apresenta apenas 2 algarismos significativos. A potência de 10, que aparece na minha notação científica, ela não influencia no número de algarismos significativos presentes no meu resultado experimental. Contudo, nós devemos ter atenção especial ao algarismo 0. Por exemplo, se esse algarismo 0 estiver à direita, ele será significativo, ou seja, ele será um zero significativo. Portanto, o resultado experimental 1,4550 gramas apresenta 5 algarismos significativos. O zero posicionado entre algarismos, como no caso do exemplo aqui, 1,02 ml, também será significativo. Consequentemente, esse resultado experimental terá 1, 2, 3 algarismos significativos. No entanto, o zero à esquerda não apresentam um valor significativo. Portanto, o resultado experimental 0,001 litros apresenta apenas um algarismo significativo. Tá, ok? Uma vez que se colocarmos esse resultado experimental em notação científica, ele terá apenas
um algarismo significativo. Novamente, aqui um outro exemplo com um resultado experimental apresentando zero à esquerda, o resultado experimental 0,0059 kg, e todos esses 3 zeros à esquerda não são significativos. Deste modo, este resultado experimental apresenta apenas 2 algarismos significativos. É importante diferenciar o número de algarismos significativos do número de casas decimais, assim como saber que um não depende do outro. Por exemplo, o resultado experimental 1,4550 apresenta 4 casas decimais, ou seja, 4 casas após a vírgula. No entanto, ele apresenta 5 algarismos significativos, uma vez que esse zero aqui à direita é significativo. Já o número 1450,0 apresenta apenas uma casa decimal, ou seja, uma casa após a vírgula, mas permanece mantendo 5 algarismos significativos, uma vez que o zero à direita é significativo, assim como os demais algarismos. O importante de se trabalhar com algarismos significativos é saber trabalhar com os resultados advindos das operações matemáticas envolvendo o algarismo significativo. E saber também arredondar essas operações ou medidas experimentais que envolvam algarismos significativos. No entanto, esse arredondamento ele só deve ser feito no resultado final, para evitar a acumulação de erros nos arredondamentos. Deste modo, quando você utilizar a sua calculadora científica e você tiver uma conta com várias etapas, você deve conservar todos os algarismos e só no final, quando você tiver o resultado final com um número cheio na sua calculadora de algarismo, é que você procede o arredondamento com base nesses algarismos significativos. Tá ok? Nas operações de soma e subtração, o resultado final ele deverá conter tantas casas decimais quanto existirem no componente com menor número delas. Ou seja, se você vai realizar uma operação no seu experimento envolvendo soma ou subtração, para definir o correto número de algarismos significativos, na verdade o que você vai observar é quantas casas decimais cada um desses resultados experimentais apresenta. E quem tiver o menor número de casas decimais é que vai reger o resultado final. Vejamos aqui o exemplo 2.4. Nós pegarmos o resultado 0,3350 e somarmos a 2,6, nós teremos como resultado final, o resultado cheio, 2,9356. No entanto, o primeiro número aqui apresenta 4 casas decimais, ou seja, 4 casas após a vírgula. Já o segundo apresenta apenas uma casa decimal. Como o numeral que apresenta o menor número de casas decimais é o segundo e ele apresenta apenas uma casa decimal, o nosso resultado final deve também apresentar apenas uma casa decimal e, portanto, ser arredondado para 2,9. Se, por outro lado, tivermos uma operação de subtração com o número 1000,0 menos 3,93, nós teremos como resultado final aqui cheio 996,07. Contudo, o número 1000,0 apresenta uma casa decimal e o número 3,93 apresenta 2 casas decimais. Como o primeiro apresenta o menor número de casas decimais, o meu resultado final deverá também apresentar uma casa decimal. Ou seja, nós procedemos aqui ao arredondamento do 0 para 1, uma vez que 7 é maior que 5. Por outro lado, nas operações de divisão e multiplicação, o resultado final deverá conter tanto os algarismos significativos quanto existir no componente com o menor número deles. Vejamos alguns exemplos. Se multiplicarmos o número 1,78 por 4,1, nós teremos como resultado final cheio o resultado 7,298. 1,78 apresenta 3 algarismos significativos e 4,1, 2 algarismos significativos. Como 4,1 apresenta o menor número de algarismos significativos e esse número é 2, nosso resultado final deve, portanto, apresentar 2 algarismos significativos. E, portanto, arredondando esse resultado, nós teremos 7,3. Arredondando aqui o 2 para 3, uma vez que 9
é maior que 5. Por outro lado, se dividirmos o número do 25,01 pelo número 2,7, nós teremos como resultado final cheio 9,26. 25,01 apresenta 4 algarismos significativos. Lembrando que 0 entre 2 numerais é significativo. Já 2,7 apresenta 2 algarismos significativos. Como o menor número de algarismos significativos é 2, nosso resultado final também deve apresentar 2 algarismos significativos. Portanto, devemos realizar um arredondamento aqui desse 2 para 3, uma vez que 6 é maior que 5. E como é que é feito esse arredondamento de resultado? Eu já dei aqui uma dica, mas vamos pôr no papel. Esse arredondamento dos resultados decimais, ele segue 3 regras simples. Se o algarismo que necessita ser rejeitado para manter o número correto de algarismos significativos é maior do que 5, então o último dígito significativo será acrescido de uma unidade. Vejamos o exemplo. O resultado 3,29, se ele deve ser arredondado para 2 algarismos significativos, então nós pegamos aqui o último dígito não significativo, o 9, que é maior do que 5, e procedemos ao arredondamento do último dígito significativo para 3, acrescendo ele aqui de uma unidade. Se o algarismo que necessita ser rejeitado para manter o número correto de algarismos significativos é menor do que 5, então o último dígito significativo é mantido. Vejamos aqui um novo exemplo. O resultado experimental 1,43, que deve ser arredondado para um resultado com 2 algarismos significativos. No entanto, eu tenho aqui o número 3, que é menor do que 5. Consequentemente, arredondando esse resultado para 2 algarismos significativos, nós mantemos aqui o 4. Tá ok? E por fim, o caso mais que os alunos acham mais complexo, que é se o algarismo que necessita ser rejeitado para manter o número correto de algarismos significativos é igual a 5. Tá ok? Neste caso, então, o último dígito significativo será acrescido de uma unidade apenas se ele for ímpar. Vejamos alguns exemplos. 8,75, nós temos aqui o último dígito 5, ele é igual a 5, né? Como o último dígito significativo é ímpar, nós procedemos então ao arredondamento dele para mais uma unidade. Isso no caso de um resultado experimental com 2 algarismos significativos. Nós pegamos o segundo número aqui, 1,245. Novamente nós temos o último dígito 5 e o último dígito significativo par. Então nós devemos manter ele num arredondamento para 3 algarismos significativos. Tá ok? É importante também nós diferenciarmos com precisão os números exatos dos números experimentais. Um número exato é um número conhecido pelo analista, tá ok? Já o número experimental é um número que advém de uma análise química, de um resultado experimental. Esse número exato, ele vai apresentar infinitos algarismos significativos. Já o número experimental, ele vai possuir uma incerteza associada ao número de algarismos significativos daquela medida. Como exemplo, nós temos aqui que uma dúzia de maçãs representa 12 maçãs. Qualquer pessoa sabe que uma dúzia são 12 maçãs. Portanto, esse é um número exato. Por ser exato, ele apresenta um número infinito de algarismos significativos. Por outro lado, a massa média de uma maçã, no meio de 12 maçãs, é de 75,3 gramas. Esse número é um número que resultou de uma medida experimental, a pesagem das 12 maçãs dividida pelo número de maçãs. Consequentemente, ele é um número experimental e vai ter um número de algarismos significativos associado com a medida. Nesse caso aqui, que estamos utilizando uma balança com uma casa decimal, ele terá 3 algarismos significativos. Então, se pegarmos 75,3, que é a massa média de uma dúzia de maçãs, e multiplicarmos por 12, que representa uma dúzia de maçãs, nós teremos a massa total das 12 maçãs, como sendo 903,6. Se realizarmos, então, o arredondamento correto em função do número de algarismos significativos dessa operação de multiplicação, nós devemos pegar o menor número de algarismos significativos. No entanto,
75,3 apresenta 3 algarismos significativos, uma vez que ele advém de um resultado experimental. E 12 é um número exato e, portanto, apresenta infinitos algarismos significativos. Como 3 algarismos significativos é menor do que infinitos algarismos significativos, o nosso resultado experimental deve ser arredondado para 3 algarismos significativos. E, consequentemente, esse 3 aqui deve ser acrescido de uma unidade, uma vez que 6 é maior do que 5. Não esqueçam, nas operações de soma e subtração, o que deve ser priorizado é o número de casas decimais. O resultado experimental que tiver o menor número de casas decimais é que vai representar o número de casas decimais da minha resposta final. Já nas operações de divisão e multiplicação, nós devemos levar em consideração o número de algarismos significativos e não o número de casas decimais. Então, o resultado experimental que tiver o menor número de algarismos significativos deverá ter esse mesmo número de algarismos significativos no resultado final da minha operação de multiplicação ou divisão. Passamos então agora para a segunda parte da nossa aula, onde nós vamos falar um pouquinho sobre erros de uma medida. Iniciaremos falando sobre o erro absoluto de uma medida, que é o erro definido como a diferença entre o valor medido e o valor verdadeiro. Entenda como valor verdadeiro um valor esperado, um valor conhecido. Então, um erro absoluto nada mais é do quanto o meu valor medido por um analista difere do meu valor verdadeiro. Temos então que o erro absoluto dado por E maiúsculo vai ser igual ao valor medido dado por X maiúsculo menos XV, que é o meu valor verdadeiro. No entanto, esse erro absoluto é geralmente expresso em termos relativos. E como fazemos isso? Dividindo o valor do erro absoluto pelo valor medido, o valor verdadeiro. Esse erro relativo, ele é uma medida adimensional, uma vez que a unidade do erro absoluto é a mesma da unidade do valor verdadeiro. Como temos unidades em cima e embaixo, elas são canceladas e temos um valor sem unidade, ou seja, adimensional. E ele é comumente expresso em partes por 100, quando multiplicamos o erro relativo por 100, ou partes por 1000, quando multiplicamos o erro relativo por 1000. Como exemplo, nós temos aqui a determinação do teor de cloro num dado material como sendo 33,30% massa-volume. Mas o resultado encontrado por um analista foi de 32,90% massa-volume. Calcule o erro absoluto e o erro relativo do resultado. Como resolução, nós temos que o erro absoluto vai ser igual ao valor medido menos o valor verdadeiro. O valor medido foi 32,90% massa-volume e o valor verdadeiro, ou o valor esperado, 33,30% massa-volume. Como resultado, nós temos então que o erro absoluto é de menos 0,40% massa-volume. O sinal negativo aqui indica apenas que o valor medido é inferior ao valor esperado, ou está abaixo do valor esperado. Para calcular o erro relativo, nós então procedemos dividindo o valor do erro absoluto pelo valor esperado ou valor verdadeiro e multiplicamos por 100. Lembrando aqui de cancelar as unidades, que são as mesmas, uma vez que o erro relativo é uma medida adimensional. Encontramos um erro relativo de 1,2% em partes por 100. No segundo exemplo, nós temos que o valor verdadeiro da concentração de uma solução é de 0,1005 mol por litro. E o valor encontrado, ou valor medido, é de 0,1010 mol por litro. Novamente, pedimos para calcular o erro absoluto e o erro relativo. Como resolução, nós temos que o erro absoluto vai ser igual ao valor medido menos o valor esperado. O valor medido é de 0,1010 mol por litro e o valor esperado, ou valor verdadeiro, o valor esperado, é de 10,06 mol por litro. Procedendo então essa subtração, nós chegamos a um erro absoluto de 0,0005 mol por litro. O valor positivo aqui indica apenas que o valor encontrado é superior ao valor esperado ou valor verdadeiro. Para encontrar o erro relativo, então dividimos o valor do erro absoluto pelo valor verdadeiro, que é de 0,1005. Multiplicamos por 100 porque queremos o erro relativo em parte por 100. E com isso,
encontramos um valor de erro relativo de 0,5%. É também importante nós mencionarmos aqui o cálculo da média ou valor médio, uma vez que as medidas experimentais são sempre feitas em replicatas, triplicata, quadruplicata, quintuplicata. Deste modo, é importante que nós possamos calcular o valor médio das medidas. E esse valor médio nada mais é do que a somatória dos valores medidos dividido pelo número de medidas, tá ok? E é representado aqui por x barra. Além da média, é importante também que nós conhecemos o desvio de uma medida. O desvio é aquele resultado que difere da média dos resultados que foram encontrados, tá ok? Que também é conhecido como erro aparente. E é definido, então, como a diferença entre o valor medido e a média. Portanto, o desvio, que é representado aqui por DI, vai ser igual à média menos o valor XI. E ele representa uma distinção do valor encontrado em função do valor médio. Tá ok? Por fim, nós falaremos um pouquinho aqui sobre exatidão e precisão de uma medida. A exatidão de uma medida, ela está relacionada com o erro absoluto. Isto é, com a proximidade do valor medido em relação ao valor verdadeiro. O quanto o valor que foi medido no experimento se aproxima do meu valor verdadeiro. Quanto mais próximo o valor medido está do valor esperado ou valor verdadeiro, maior a exatidão do meu método. Por outro lado, a precisão está relacionada com a concordância das medidas entre si. Ou seja, quanto maior a dispersão dos valores, menor a precisão. O quanto os valores encontrados em uma medida, numa replicata, se aproximam em termos absolutos do resultado final. A exatidão portanto, está relacionada à veracidade da medida. Já a precisão está relacionada com a reprodutibilidade dessa medida. Precisão, porém, não implica obrigatoriamente exatidão, pois conjuntos de medidas podem ser precisos, mas inexatos. Haja visto que os valores encontrados podem ser concordantes entre si e discordantes em relação ao valor verdadeiro. Para exemplificar isso, nós usamos aqui o exemplo clássico do alvo, né? Onde nós temos que a bola amarela aqui no centro do alvo corresponde ao meu valor verdadeiro e as bolinhas pretas correspondem aos disparos, né? Ou o valor medido, tá ok? Nessa primeira situação aqui, nós temos uma alta exatidão, uma vez que os disparos estão todos dentro da bola amarela, que é o meu valor verdadeiro, ou seja, o valor medido se aproxima do valor verdadeiro, e temos uma elevada precisão, uma vez que todos os disparos estão muito próximos entre si. No segundo momento, nós temos aqui um caso onde temos uma baixa exatidão, uma vez que todos os 5 disparos estão bem distantes do meu valor verdadeiro ou do alvo, tá ok? E uma elevada precisão, uma vez que todos os disparos estão muito próximos entre si. Provavelmente o que ocorreu aqui é algum tipo de desvio sistemático, que nós falaremos na próxima aula. Aqui também nós temos um terceiro caso, onde nós temos baixa exatidão e baixa precisão, ou seja, os 5 disparos ocorreram distantes do valor verdadeiro e distantes entre si, tá ok? Como atividade, então, para essa aula, nós temos aí o nosso questionário online, atividade 1, onde vocês devem sugerir uma análise clínica completa de um componente específico relativo ao módulo 1 do nosso curso, em uma amostra nativa e apresentar detalhadamente as etapas envolvidas nesse processo. Essa atividade deve ser, então, entregue até as 23h55 do dia 23/8. Nós temos também aqui uma atividade de nível 3, uma atividade de postagem, tá, que a anterior é uma atividade online. Nessa atividade, vocês devem resolver o construindo e fixando o conhecimento do módulo 2. São 5 questões relativas ao módulo 2, né, o conteúdo dessa aula e da próxima, e que devem ser entregues até as 23h55 do dia 30/8.
Como leitura complementar, eu deixo aí para vocês um artigo científico, tá ok? Que fala das 10 principais dúvidas envolvidas no tratamento estatístico de dados analíticos na química analítica. E esse artigo ele deve ser lido para gerar um grupo de discussão no próximo encontro presencial, que deverá ocorrer no dia 22/8. Tá ok? Lembrando que eu estarei presente no polo de Itapemirim para coordenar essa discussão. Na próxima aula, então, nós falaremos sobre erro e tratamento de dados analíticos, parte 2, falando especificamente de tipos de erro, precisão de uma medida, limite de confiança, propagação de erro e rejeição de resultados. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Espero vocês, então, na próxima semana. Tenham todos uma ótima semana. Até mais.